do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Nós celebramos neste domingo, então, domingo de Pentecostes, domingo da descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos no cenáculo, depois de 50 dias da festa da Páscoa. E assim como nesta vigília nós tratamos do belo hino Veni Creator, gostaria de, nesta festa, aproveitar para tratar então da sequência que nós rezamos neste dia de Pentecostes, uma bela sequência que é um verdadeiro cântico de vida interior, que aí reflete o suspiro da alma em busca de Deus e a assistência do Espírito Santo, a resposta que o Espírito Santo dá a esta alma que está em busca de Deus. Nós chamamos Veni Sancte Spiritus, vinde Santo Espírito, vinde Espírito Santo, e começamos a chamar o Espírito Santo do que ele é, da sua principal qualidade, a santidade. Ele é santo, ele procede do Pai e do Filho, numa união de amor, e nele tem origem toda a santidade. O Espírito Santo é o início e a coroação da santidade na vida católica. E nós justamente começamos por invocar, vinde Espírito Santo, para que ele venha de fato até nós, para que ele habite em nós, que ele produza em nós o amor de Deus, ele produz em nós a caridade e nos conduz assim pelos caminhos da santidade e da justiça. Et emite celitus lucis tue radium. Nós invocamos a luz do Espírito Santo que venha até nós, que venha do céu até nós. Pela graça divina é que o Espírito Santo vem até nós. E esta graça nós pedimos aqui sob o nome de luz. Luz. Esta luz da graça é que vem nos reanimar, nos fecunda, nos alegra. A luz da graça que vem do Espírito Santo é o princípio de toda a fecundidade nossa no bem, nas boas obras, sobretudo para o céu, sobretudo para a eternidade. Veni, Pater Pauperum, vem Pai dos pobres. Nós temos aqui a lembrança da nossa extrema pobreza. Nós somos pobres, de fato, relativamente aos dons sobrenaturais de Deus. Nós somos pobres em virtudes, em boas obras, em méritos. Nós somos mesmo doentes e sofremos grande número de males, tanto na ordem natural quanto na ordem espiritual, sobrenatural. O Espírito Santo é chamado Pai dos pobres. Justamente, ele nos ama por causa da nossa indigência, por causa das nossas necessidades. E por isso, por amor, ele vem nos encher com as maravilhas dos seus dons e das suas graças. O Salvador havia prometido o advogado, o Espírito Santo, o Pai dos órfãos, que vem em auxílio à nossa indigência, para velar sobre nós, para prover as nossas necessidades e assim nos conduzir à morada celestial, onde nada mais faltará para a nossa vida. Veni datur munero, vem distribuidor dos bens. O Espírito Santo é o dispensador de todos os dons. Ele é verdadeiramente o mediador de todos os dons de Deus para a criatura. O Espírito Santo é o dedo de Deus que distribui todos os dons de Deus para a nossa vida. Ele é mesmo o dom de amor por excelência e se doa a nós mesmo em pessoa. Nós precisamos então de saúde espiritual, nós precisamos de aptidões especiais, nós desejamos a santidade, a graça, os dons sobrenaturais, nós devemos pedir ao Espírito Santo, que é o datur munero. Ele nos dá ordinariamente através da igreja e da vida divina da igreja. A igreja, podemos dizer assim, ela é o grande hospital do Espírito Santo,
onde todos os homens encontram refúgio e solução para as necessidades da sua vida espiritual e mesmo consolações para a sua vida material. Veni lumen cordium, vinde luz dos corações. O Espírito Santo é luz dos corações, é a luz da nossa vontade e dos nossos sentidos. Ele ilumina o nosso coração através do amor, através da caridade. Como diz São Paulo aos Romanos, a caridade foi derramada em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi enviado. E ele ilumina ainda a nossa vida através da paz. A paz que é a possessão tranquila do bem desejado e conseguido. Pela caridade, nós nos unimos ao sumo bem nosso, que é Deus. E a esta união de caridade com Deus sucede a tranquilidade na posse de Deus, ou seja, uma grande paz espiritual. Enfim, a terceira luz do coração com a qual o Espírito Santo nos ilumina e que é consequência da caridade e da paz é justamente a alegria, fruto da caridade, fruto do Espírito Santo. Quando nós possuímos em paz aquele bem que nós procurávamos e que nós o encontramos, a nossa alma é repleta de paz e também de uma grande alegria. E assim o Espírito Santo vem trazer para a nossa alma paz e caridade. E como consequência, o Espírito Santo ele é princípio de alegria na vida do católico. Consolator optimum, o máximo consolador. A nossa alegria, às vezes, e a nossa paz aqui na terra são roubadas por inúmeros males, como o pecado, as tentações, a dúvida, o desânimo, a tibieza, os sofrimentos físicos, espirituais e tantas sortes e provações nós podemos passar. Em todos esses males, o Espírito Santo é o nosso melhor consolador, consolator optime, consolador ótimo. Ele vem nos consolar através da palavra de Deus, bem meditada, as Sagradas Escrituras, através dos sacramentos, através das graças atuais e através também do pensamento da realidade do céu e da eternidade. O Espírito Santo nos consola por Jesus e por Maria, pela certeza de termos um absoluto mediador no céu e a onipotência suplicante de Maria Santíssima no céu. O Espírito Santo nos consola pelos nossos santos intercessores, pelo nosso anjo da guarda que nos acompanha, e tudo é consolação que nos provém da providência pelo Espírito Santo. Ele é o Consolador excelente, Consolador ótimo, e Ele mesmo se torna então a alegria e a consolação dos nossos corações. Dele nos vem todos os bens, Ele é o dom por excelência, e essas consolações do Espírito Santo vêm atingir, inclusive, a nossa alma como um todo e também todas as suas faculdades. Dulcis hospes anime, doce hóspede das almas. O Espírito Santo é o doce hóspede da alma santificada. O Espírito Santo, ele habita em nossa alma em pessoa. Nós somos templos do Espírito Santo. Nossos corpos são templos do Espírito Santo, por esta habitação do Espírito Santo em nossa alma. E não somente pelos seus dons, pelas suas graças, mas ele habita em nós em pessoa. E esta morada do Espírito Santo em nós nos traz grandes vantagens, nos dá uma semelhança sobrenatural com a Santíssima Trindade, restaura essa semelhança, essa imagem e semelhança nossa com Deus. Também é para nós uma causa de alegria, porque nós vemos como Deus nos ama tanto que nos dá o próprio Espírito Santo para habitar em nossa alma. Essa habitação do Espírito Santo assegura o mérito das nossas boas obras e nos coloca sob uma proteção natural de Deus, uma proteção especial de Deus. Se nós conseguimos fazer boas obras para o céu, é por causa dessa habitação do Espírito Santo em nós. E assim, essa habitação do Espírito Santo, esse doce hóspede da nossa alma, assegura para nós a felicidade no céu. E isso é fonte de consolo e de doçura para nós. Dulce refrigério, ele é um doce refrigério. O Espírito Santo é um doce refrigério da nossa alma.
Santo Delgardes falava do Espírito Santo como o fogo refrigerador, um fogo que refrigera, que acalma, que tranquiliza a alma. Ele é primeiramente o refrigério nosso aqui na terra, na nossa peregrinação rumo ao céu. Porque o Espírito Santo nos ajuda a aliviar as nossas dificuldades e fadigas nas nossas lutas diárias com as suas doces consolações. Ele é o refrigério também no fogo do purgatório, levando as almas do purgatório a ter paciência, amor por Deus e desejo de satisfazer a justiça divina por meio das expiações. Ele inspira as pessoas na terra também a oferecer alívio e refrigério às almas do purgatório. Ele é também refrigério, inclusive, no reino dos céus, porque a nossa alegria, pois ele nos alegra no céu com amor beatífico, união de amor com Deus. O Filho de Deus, ele se torna no céu para nós a nossa luz eterna, porque ele nos comunica a luz da sua glória. O Espírito Santo no céu se torna para nós o repouso eterno, derramando sobre nós a abundância do seu amor e da sua paz. In labore requies, o Espírito Santo é descanso no trabalho. O trabalho terrestre que nós devemos cumprir nos leva a certas fadigas, cansaços, cruzes. Depois do paraíso terrestre, depois do pecado original, o trabalho se torna para o homem como um castigo e muitas vezes uma cruz pesada. E o Espírito Santo ele vem para tornar leve e suportável este fardo que pesa sobre todos os homens, meramente através do repouso, do descanso dominical, dedicando esse tempo para a glória de Deus, para o repouso da nossa alma no dia de domingo. Ele torna também o trabalho leve e suportável sobre os homens, tornando de alguma forma o trabalho agradável, nos dando muitos talentos e aptidões para cumprir bem os nossos trabalhos. Todo talento, toda aptidão também nos vem de alguma forma do Espírito Santo. E ainda nos infunde a virtude e as graças atuais para banir de nós a preguiça, o desânimo e o abatimento. E modera ainda aquele ardor exagerado pelo trabalho, que seria como uma espécie de obstáculo à nossa salvação e à nossa perfeição. Ele torna também o trabalho agradável através da sua recompensa. A recompensa do trabalho cristão consiste que o trabalho ele nos ajuda a satisfazer pelas nossas faltas passadas, nos preserva das futuras e é meritório para a vida eterna e ainda nos permite, com os nossos ganhos, ajudar, servir aos interesses de Cristo, ajudando os pobres, socorrendo as pessoas necessitadas. O Espírito Santo, assim, nos ajuda a encontrar no nosso trabalho um doce refrigério, um verdadeiro repouso, uma verdadeira satisfação. Inesto temperias, temperança nos ardores. Nós passamos também na nossa vida por vários combates que são verdadeiramente ardentes. E nós devemos lutar, sobretudo, contra os ardores das nossas paixões desordenadas. O Espírito Santo ele vem justamente para acalmar a violência deste combate através das virtudes cardeais, da temperança e da fortaleza, e ainda com o dom do temor de Deus, que nos enche de um profundo respeito pela presença de Deus e nos ajuda a dominar a liberalidade dos nossos sentidos e das nossas paixões. Nós temos também os ardores das tentações dos combates contra o demônio, nosso principal inimigo espiritual. E o Espírito Santo torna este combate suportável, nos dando a sua proteção e o socorro da sua graça, não permitindo que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Nós também devemos lutar contra o mundo, contra os sofrimentos que nos vêm do mundo, contra as perseguições exteriores. E a paz interior e exterior nos permite combater vigorosamente esse combate contra o mundo. E essa paz nos vem do Espírito Santo. A paz interior, ela consiste no testemunho da boa consciência e
e no sofrimento aceito com prontidão e alegria o amor de Deus. A paz exterior, ela consiste na calma e na serenidade que nos vem de forma ordinária depois de uma grande tempestade que nós sofremos na nossa vida exterior. E tudo isso, de alguma forma, são consolações e são providências que nos faz o Espírito Santo. Infleto solácio, consolação do choro. Existem lágrimas que são lágrimas consoladoras, que são lágrimas que são mais consolação do que desolação. Existem lágrimas que pertencem ao Espírito Santo, que são lágrimas de consolação. São as lágrimas da penitência que lavam a nossa culpa, que nos consola nas nossas misérias, que aplaca a cólera divina, que nos reconcilia com Deus. São lágrimas que dão a contrição para a nossa alma, que nos dão confiança e amor na paternidade de nosso Deus. Essas lágrimas também são lágrimas de compaixão, inspiradas pelo Espírito Santo, compaixão pelos males que sofrem o nosso próximo. Também lágrimas que vêm da meditação dos sofrimentos do nosso Salvador. Lágrimas diante das ofensas que são cometidas contra Deus, diante das desordens do mundo. E essas lágrimas não nos entristecem, essas lágrimas são verdadeiras consolações, essas lágrimas nos animam, essas lágrimas, elas nos portam para a busca do céu, para a busca pelo bem. Essas lágrimas são inspiradas pelo Espírito Santo, por isso nós temos entre os carismas do Espírito Santo o dom de lágrimas, e é nesse sentido que deve ser entendido, não como fazem os carismáticos. Ó lux beatíssima, ó luz bem-aventurada. O Espírito Santo é uma luz bem-aventurada, não só bem-aventurada, mas bem-aventurante, nos torna bem-aventurados, nos torna beatos. O Espírito Santo é a luz boa, amável, que espalha alegria, espalha calor, que espalha vida na nossa existência. O Espírito Santo é a infinita aspiração de amor e de alegria, e sendo ele um dom de amor de Deus, ele comunica por toda parte este amor, esta luz e alegria, e nos torna felizes já aqui nessa terra, de uma felicidade espiritual, para nos tornar também bem-aventurados no céu. Ele é a luz bem-aventurada que vem comunicar para nós esta bem-aventurança. Ó lux beatíssima, repale cordes íntima tuorum fidelium. O Espírito Santo enche o coração dos seus fiéis, enche o íntimo coração dos seus fiéis. Primeiramente, o Espírito Santo enche o homem, porque o Espírito Santo é princípio da vida física do homem, o desenvolvimento das suas faculdades, o seu domínio sobre a natureza, através do dom da sabedoria, da vida social do homem, através do equilíbrio, da vivência e do amor ao próximo. O Espírito Santo, ele enche o homem na sua vida exterior e física. E num sentido ainda mais elevado, no ponto de vista sobrenatural, o Espírito Santo enche o homem, ele tudo penetra, tudo santifica, tudo anima até as faculdades mais profundas e mais íntimas da nossa alma. Ele é o dedo da direita de Deus, porque ele toca no mais profundo da nossa alma e produz na nossa alma verdadeiras maravilhas de santificação, verdadeiro milagre de santificação. Pela graça santificante, o Espírito Santo, ele atinge a substância mesma da nossa alma e dá uma verdadeira espiritualidade que é realmente sobrenatural. Através das virtudes, em geral, ele atinge as nossas potências, atinge as nossas faculdades humanas, naturais, como a inteligência, a vontade, o coração, e dá a essas faculdades de agir sempre de modo sobrenatural, de agir visando o céu. Através dos seus 7 dons, ele concede a nós um conjunto de fortaleza, de força, de socorro, que torna fácil e agradável a prática da virtude da nossa vida, e assim nos submetemos também mais facilmente à sua direção íntima e espiritual. Sine tuo nomine, nec lest nomine, nec lest in nobis. Sem teu nome não existe nada no homem. E é uma conclusão lógica. Se o Espírito Santo enche o homem todo inteiro, e se o homem recebe tudo do Espírito Santo,
O homem é nada sem a virtude do Espírito Santo, sem a sua assistência, sem a sua direção divina. Sem o Espírito Santo, o homem é nada, e nada para a vida espiritual, nada para o céu, nada para o sobrenatural. O homem está morto na desgraça de Deus. Nada nós podemos sem o Espírito Santo. Sem ele, nós estamos, de fato, perdidos no pecado e na morte. Lava quando é sórdido, lava aquilo que está sujo. O pecado é uma verdadeira mancha que destrói ou então diminui a nossa beleza espiritual, nos priva da amizade de Deus, diminui também essa amizade de Deus na nossa alma. E é o Espírito Santo que nos livra dos nossos pecados. Também, como diz, se não me engano, a coleta da terça-feira de Pentecostes diz: o Espírito Santo é o perdão dos pecados. E não só perdoa, mas ele é o perdão dos pecados. Quando o Espírito Santo desce em nossa alma, nenhum pecado resiste, ao poder do Espírito Santo. E ele purifica os nossos pecados, nosso pecado original, através das águas salutares do batismo. Purifica os pecados mortais e atuais através do sacramento da penitência. O Espírito Santo é então o espírito de compunção, de penitência, e deste modo ele restitui para nós a pureza de coração, de modo que até mesmo os pecados veniais, por uma assistência do Espírito Santo, vão se tornando a nossa vida cada vez mais raros, e a vida nossa espiritual cada vez mais concreta e amante de Deus. Riga quod est árido, irriga aquilo que está árido, aquilo que está seco. A nossa alma também ela pode se encontrar como se fosse uma terra árida, uma terra sem água, que nada produz para a vida espiritual, onde nada se colhe para o céu. E esta secura vem da negligência, muitas vezes, na vida de oração. A oração, que é o doce orvalho que vem fecundar a nossa vida espiritual. E essa negligência na oração tem como resultado nos privar de certas graças do Espírito Santo. Sem a oração, nos falta o orvalho do céu. Sem a oração, as fontes das graças são cada vez mais rarefeitas para irrigar a nossa alma. E é o Espírito Santo que vem corrigir isso em nós, irrigando a nossa alma, nos ensinando a rezar bem. Como diz também nas Escrituras, o Espírito Santo reza em nós com gemidos inefáveis. O Espírito Santo nos ensina a arte da oração. Ele nos inspira a oração, nos leva e nos fortalece na constância nas nossas meditações na vida do Salvador, nos ajuda a colher frutos das nossas meditações, e assim ele confere à nossa alma uma preciosa fecundidade espiritual como consequência da nossa vida de oração. Sana quod est saltio, cura o que está doente. As dores que nós padecemos nesta vida são consequências do pecado original, que fez perder a nossa natureza, a perfeição na qual ela havia sido criada por Deus. A inteligência, ela foi obscurecida, a vontade se tornou fraca, e a concupiscência desordenada domina toda a vida do homem. E contra essas doenças espirituais, é o Espírito Santo também que nos dá assistência, e nos dá principalmente por intermédio da igreja, dos padres, da pregação da doutrina, dos sacramentos, da vida dos santos, das leituras espirituais, das Sagradas Escrituras. E também nos ensina a viver a nossa religião concretamente no nosso dia a dia. A vivência da nossa religião é uma ocasião em que a alma encontra uma verdadeira cura espiritual toda particular. Nós somos curados espiritualmente através da vivência da nossa fé. Esta cura consiste na regularidade da nossa vida de oração, no combate às nossas paixões desordenadas através da mortificação dos nossos sentidos. E isso exteriormente, enquanto interiormente o Espírito Santo nos cura através das suas graças atuais que nos ajudam a buscar o bem e a evitar o mal. Flecte quod est frigido, flecte quod est rígido. Um outro mal que nós padecemos é a nossa dureza, a nossa rigidez,
nós podemos ter uma rigidez, uma dureza que vem da nossa vontade indócil. E a origem da nossa dureza, da nossa rigidez, ela se encontra no orgulho da nossa inteligência. Sob a forma mais grave, esta dureza, esta rigidez que nós podemos ter, interior e exterior, nos leva a uma verdadeira cegueira de espírito, uma obstinação da nossa vontade, que é a dureza de coração, a dureza que resiste à vontade de Deus, a dureza que resiste às inspirações do Espírito Santo, a dureza que nos impede a prática do bem e de ver o bem que Deus realiza na nossa vida, muitas vezes, por nossa dureza. Assim, por exemplo, disse também Santo Estevão contra os judeus que o iriam apedrejar: cabeças duras, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós resistis sempre ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem nos corrigir, temperar esta nossa rigidez e esta nossa dureza pelo dom da piedade e pela doçura e a consolação do dom da sabedoria. A pessoa que é verdadeiramente sábia não é uma pessoa rígida, ela sabe se portar diante das várias situações por essa sabedoria que lhe vem do dom do Espírito Santo. Sabedoria que vai inspirar doçura, dedicação, humildade e uma submissão amável, sobretudo, amável e inteira da inteligência à verdade revelada que nos vem de Deus. Fove quod est frigidum, esquenta aquilo que está frio. Um outro mal que nós podemos ter é a nossa frieza, ou seja, a falta de caridade para com Deus, para com o nosso próximo. E esta frieza é um mal que é proveniente do egoísmo. O egoísmo que nós temos pelo orgulho ou pela sensualidade. O Espírito Santo, ele vem combater em nós este mal através do amor de Deus, da caridade para com Deus e para com o nosso próximo, e o zelo para com o nosso próximo. Nada mais é oposto ao egoísmo do que o amor a Deus e o amor ao próximo. E este duplo amor é, por excelência, a obra mais perfeita do Espírito Santo no coração do homem. Rege quod est devil, reconduz o que está desviado. Um outro mal do qual nos livra o Espírito Santo são os erros que nos desviam da nossa finalidade, que é Deus. Tudo aquilo que é oposto ao fim, ou que está fora do fim da finalidade, podemos dizer que tudo isso está perdido. O nosso fim é Deus, o nosso céu, a salvação da nossa alma. E assim como consequência, se tornam perdidos, consequentemente, os pensamentos, intenções, palavras, ações, que não têm outro fim senão as coisas da terra. Tudo aquilo que não visa a vida eterna acaba sendo perdido e perdido para sempre. E contra esta dissipação dos nossos pensamentos, ações e intenções, o Espírito Santo nos traz o remédio do recolhimento e da vida interior, nos levando à vida de oração, tornando fácil a prática, tornando agradável a prática da oração mental na nossa vida, nos apontando sempre o caminho do céu. Datuis fidelibus interconfidentibus sacrum septenarium. Nós pedimos aqui os 7 dons do Espírito Santo, que são como virtudes, faculdades permanentes da nossa alma, que nos permite a fazer boas obras e obras sobrenaturais. Os dons do Espírito Santo, eles tornam fácil e agradável a prática das virtudes, nos submete inteiramente, completamente à direção que nos dá o Espírito Santo, nos permite crescer também grandemente a nossa vida espiritual. Da virtudes mérito, dai o mérito das virtudes. Este mérito das virtudes, nós podemos compreender aqui como a prática da vida cristã, no exercício das virtudes, visando a salvação. E essas obras de salvação, esse mérito das virtudes, consiste primeiramente em conservar em nós o estado de graça, empregar esse estado de graça na luta contra as nossas tentações. Consiste na observação dos mandamentos de Deus e na prática das boas obras para com o nosso próximo. E
para este mérito da virtude ser efetivo, é preciso ter não somente o estado de graça, mas ainda uma intenção sobrenatural, querer fazer tudo visando o céu, buscando o céu. Assim, é condição indispensável esta influência do Espírito Santo em nós, com os seus 7 dons. Por meio do Espírito Santo é que a nossa vida se torna frutuosa para o céu, e nós temos o mérito das virtudes. Da salutis êxito, dai-nos o êxito da salvação. O êxito da salvação, ele se dá pela perseverança no bem até a morte, ou ainda uma grande conversão no fim da nossa vida. Essa perseverança final é dom e obra do Espírito Santo, é a graça das graças. Nós sempre temos da parte de Deus. Da nossa parte, do nosso lado, supõe sempre a nossa cooperação, a nossa abertura à graça de Deus. Assim, grande é a necessidade dessa graça, que nós não merecemos, e assim nós devemos sempre implorar humildemente em nossas orações ao Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, o dispensador de todos os bens, pode nos concedê-la. O Espírito Santo é que vai nos conduzir para o êxito da salvação, que nos conduz sempre para uma boa morte, nos assiste com os seus dons e confirma em nós esse êxito da salvação. Da perene gaudium, dai-nos a alegria eterna. Essa alegria eterna é o céu, é a salvação eterna. Mesmo no céu, a ação do Espírito Santo continua. A bem-aventurança é amor, alegria, repouso. Isso nos vem do Espírito Santo. A bem-aventurança é a perfeição da alegria e da paz, precisamente porque nós temos a perfeição da caridade pela visão intuitiva e a união íntima com Deus, nosso Senhor, o nosso sumo bem, nosso bem soberano. E assim, grande parte da nossa felicidade no céu tem o Espírito Santo. Ele será a nossa alegria e o nosso repouso na eternidade. E assim, na eternidade também, nós, como consequência, saberemos ainda melhor conhecer e amar o Espírito Santo, como se deve conhecer e amá-lo. Amá-lo de todo o coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E assim nós seremos plenamente felizes no céu, pelo Espírito Santo e no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.